Olá pessoal, nesse vídeo eu falarei sobre a espondilite anquilosante, uma doença que afeta mais jovens e é fundamentalmente de características inflamatórias. É um dos tipos de reumatismo, podemos assim dizer. Vamos começar com alguns dados sobre a doença que são bastante importantes. Então é uma doença que afeta uma a cada 1.000 pessoas na América Latina, 70% dos casos acontecem nos homens, o pico de ocorrência acontece entre os 20 e 30 anos de idade, então é uma doença de pessoas jovens. E há uma certa genética envolvida. Ocorre, por exemplo, em 8,2% dos pacientes com histórico familiar de primeiro grau. Ou seja, se você tiver um pai ou uma mãe com espondilite anquilosante, você tem 8,2% de chance de ter o problema. As manifestações clínicas mais comuns são as dores lombares e normalmente de características específicas, são características inflamatórias. E essas características principais são idade de início abaixo de 40 anos, um início gradual, melhora com atividade física e não melhora com repouso, dores que acontecem no período noturno e de madrugada e uma melhora bastante importante com o uso de anti-inflamatórios. Um dos alvos mais frequentes da espondilite anquilosante é a coluna lombar e a articulação sacroiliaca. A articulação sacroiliaca é a articulação que fica entre o sacro e o ilíaco, que é o osso da bacia. E a inflamação dessa articulação pode causar muitas dores lombares baixas e na região glútea e do quadril posterior, piorando muito quando o paciente fica sentado. E apesar da coluna lombar e da sacroiliaca serem alvos bastante frequentes, outras articulações também podem ser comprometidas. Exemplos são articulações dos quadris e dos ombros, algumas outras articulações periféricas, como a das mãos, articulações das costelas, algumas tendinites e a dactilite, que é uma inflamação no dedo, onde o dedo fica um pouco inchado. Alguns autores chamam de dedo em salsicha, como vocês estão vendo aqui nessa fotografia. Em alguns pacientes, essas inflamações na coluna vão evoluindo e vão causando algumas fusões. Uma vértebra vai mais ou menos grudando na outra, reduzindo bastante a amplitude de movimento da coluna. O paciente tem dificuldade de curvar para frente. Isso nós chamamos de anquilose. É daí que vem o nome espondilite anquilosante. O diagnóstico da espondilite anquilosante ele é feito fundamentalmente em 3 etapas. O primeiro é a avaliação dos critérios clínicos. Nós vamos então avaliar as características da dor do paciente e outros sintomas associados. Além disso, dados do exame físico, achados que nós vamos obter durante o exame físico do paciente. O segundo passo seriam os exames de imagem. Nós vamos então documentar essas alterações que são compatíveis com a espondilite anquilosante. Então, principalmente na articulação sacroiliaca. E aí a ressonância nuclear magnética, a tomografia e eventualmente a radiografia são bastante úteis. O terceiro seriam exames de sangue. Então, fundamentalmente, alguns exames que medem a inflamação estão aumentados, como por exemplo o VHS ou o PCR, e um exame chamado HLA-B27 também é bastante característico da espondilite anquilosante. Agora, nem todo paciente que tem espondilite anquilosante tem esse exame positivo. E, eventualmente, um paciente com o resultado positivo pode, em alguns casos, não ter a doença. Isso é muito importante. Alguns pacientes têm outras manifestações associadas que também chamam atenção para a doença. Exemplos, a uveíte, que é uma inflamação nos olhos, pode deixar o olho avermelhado, doloroso e eventualmente com a visão borrada. A psoríase, que são lesões de pele bastante típicas, podem acontecer principalmente nas mulheres. Acontecem em 10% dos pacientes com espondilite anquilosante. E doenças inflamatórias do intestino, que podem então causar diarreia, constipação e eventualmente sangramentos.
também pode estar presente nesses pacientes, em especial do sexo feminino. O tratamento do paciente com espondilite anquilosante ele deve ser multidisciplinar. Fisioterapia e atividades físicas em geral são muito importantes, até para manter a função osteomuscular do paciente. Eventualmente, a psicoterapia pode ajudar demais a lidar com a doença e com o curso do seu tratamento. Medicamentos também são muito importantes. Então, como a doença é um problema inflamatório, nós costumamos utilizar medicamentos anti-inflamatórios no começo, pelo menos um mês. Caso o paciente não melhore com o uso de anti-inflamatórios, nós podemos então usar medicamentos da classe dos imunobiológicos. Existem vários tipos de imunobiológicos para a espondilite anquilosante. O infliximab é um deles, o etanercept é outro deles. Normalmente é o reumatologista que prescreve esse tipo de tratamento. Eventualmente, para algumas dores mais localizadas, como a da articulação sacroiliaca, nós podemos fazer algumas infiltrações. Então, nós localizamos a articulação sacroiliaca com o uso de um aparelho de raio-x e então introduzimos uma agulha fininha dentro dessa articulação por onde nós conseguimos injetar uma substância anestésica e anti-inflamatória. São procedimentos que podem ajudar bastante, principalmente nos pacientes com dores lombares.